Olá, moçada, tudo bem com você? Eu sou Hernani Freitas e eu quero falar, que sou professor de história, e quero falar com você um pouquinho agora sobre o período regencial. Desculpa aí o cenário, né? O cenário assim mais toscozinho, porque professor, você já viu, né? Professor aproveita todo e qualquer espaço, né? Então, eu quero convidar você para conhecer um pouco mais da história do Brasil. Vamos lá, um bate-papo do período regencial, né? Que é esse período que vai de 1831 até 1840, tá bom? Vem comigo, vamos lá. Se você gostar, compartilha, clica aí, comente e convida seus amigos para conversar, para comentar e para assistir, tá bom? Olha, o período regencial, nós vamos dividir o período regencial em três etapas, né? Três ou quatro. 1831, a regência trina provisória, né? Que vai durar poucos meses, e depois as regências trinas permanentes, né? Em 1834, nós temos aí uma reorganização do Partido Liberal e Conservador, né? O início da regência una, a regência una do padre Diogo Feijó e do Araújo de Lima, e em desculpa aí, né? Professor tem dessas coisas, fala demais, né? E em 1840 tem aí o golpe da maioridade, né? Bora lá. E a regência de 1831 a 1840. Dom Pedro I vai abdicar o trono em 1831, né? Em favor do seu filho Pedro de Alcântara, né? O Dom Pedrinho estava nesse período com então 5 anos de idade, né? Tava novinho, menino. Como o novo imperador não podia assumir, como esse novo imperador não podia assumir o mandato, a Constituição de 1824 determinava que o Brasil deveria ser governado por um conselho de 3 regentes até que o menino completasse 18 anos ou 21 anos, né? Esse período é conhecido como período regencial. Por que período regencial? Porque o Brasil vai ser governado pelas regências, né? Até que Dom Pedro II vai completar a sua idade e nós vamos para o segundo reinado. Nós vamos ter aí os progressistas e os regressistas, né? Dom Pedro I, os regressistas vão ser aqueles que defendem uma forte centralização no Rio de Janeiro, mas que defende que o Brasil cresça, né? Que o Brasil ande para frente, não fique dependente só de Portugal e de Dom Pedro I. Os regressistas, eles não estavam dispostos a abrir concessões. Eles queriam centralização no poder deles, né? No poder legislativo. Era contrário às liberdades administrativas, né? E queriam a volta de Dom Pedro I de Portugal para o Brasil, né? Então, nós vamos ter nesse período, então, alguns grupos políticos. Os restauradores, que são chamados de caramurus, né, que são comerciantes portugueses, altos funcionários públicos e alguns oficiais do exército, geralmente portugueses, né? Eles defendiam então a volta do poder, a volta no poder de Dom Pedro I, tendo como líder Vicente Ferreira de Paula. Os moderados, conhecidos como chimangos, que em geral eram proprietários rurais e grandes comerciantes, né? Grandes comerciantes. E eles lutavam pela manutenção dos privilégios da elites provinciais, dos coronéis, né? Não queria que mudasse muita coisa. Então, temos como líderes lá, e a monarquia constitucional, desculpa, nós temos como líderes lá o padre Diogo Antônio Feijó, Bernardo Pereira de Vasconcelos. E os exaltados, que era conhecido como jurujubas, jurujubas. Eles eram a maioria dos membros das camadas médias, profissionais liberais, médicos, advogados, professores, militares, funcionários públicos modestos, né, e padres assim de paróquias pequenas, e eles defendiam o federalismo, ou seja, a garantia, a autonomia das províncias. Ou seja, província seria como se fosse o estado, os estados de hoje, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraíba, né? E parte era favorável à República. Então, nós já temos aí, no período regencial,
nascendo aí a ideia de republicanismo, já que nas Américas todos os países eram repúblicas, somente o Brasil era na América do Sul, né? Somente o Brasil era uma monarquia, né? Somente o Brasil era uma monarquia, que já era um atraso, né? E os grupos políticos, igual eu falei para vocês, os restauradores caramurus queriam a volta de Dom Pedro, os liberais exaltados, né? Os jurujubas, que vai aí os farroupilhas, né? Que vai vir ali a Revolução Farroupilha lá no final, e os moderados, que eram os chimangos, né? Aí nós vamos ter a regência trina provisória de 1831 a 1840, ela vai só organizar. Então, essa regência trina provisória vai ser em 1831, os representantes interinos vai ser os senadores Carneiro de Campos, Campos Vergueiro, que era um fazendeiro, que vai atuar na imigração, né? E o brigadeiro Francisco de Lima, Francisco de Lima e Silva. Esse Francisco de Lima e Silva vai participar muito da nossa história, né? Vai durar 3 meses apenas, mas eles vão fazer aí a readmissão no Ministério dos Brasileiros, a anistia dos presos políticos e a suspensão temporária do poder moderador, porque o poder moderador ele vai voltar aí no segundo reinado, viu? Então é importante não esquecermos disso. Depois nós temos a regência trina permanente, que vai de 1831 a 1835. Nós temos como os regentes José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz, Francisco de Lima e Silva, né? Então, lembrando que esses regentes eram eleitos pelo Congresso, pelo Legislativo, tá? Os interesses, vai prevalecer os interesses dos liberais moderados, que é os chimangos, os grandes proprietários rurais. Vai ter aí o padre Antônio Feijó como ministro da Justiça, e ele vai fazer a criação da Guarda Nacional para reprimir as revoltas e as agitações, né? Nós vamos ter um fortalecimento do poder dos coronéis, ainda existe muito coronel hoje, né? E nós vamos continuando aqui. A regência una, depois nós vamos ter a regência una, que vai ser de 2 anos, de 1835 a 1837, do padre Diogo Antônio Feijó. O padre Diogo Antônio Feijó, que era ex-ministro da Justiça, né, que eu acabei de citar, nesse período vai ser marcado por rebeliões das províncias, por exemplo, a cabanagem no Pará, a farroupilha no Rio Grande do Sul, a que mais tempo vai durar, uma dura oposição dos regressistas, que vão ser os conservadores, né? Faltando 2 anos para terminar, o padre Feijó vai renunciar, mas não vai sair da política, tá? Vai renunciar, o que vai dar um trunfo aí aos conservadores. Os conservadores vão ficar cheios de si, né? Achando super legal, porque eles tiraram o regente do trono. Uma maior concentração do poder e menos liberdade administrativa era o que defendia os conservadores, e o endurecimento dos movimentos populares, né? Eles vão falar que o padre Antônio Feijó não deu conta de fazer. E aí, de 1837 a 1840, nós vamos ter a regência de Pedro Araújo de Lima. O que vai ser a regência de Pedro Araújo de Lima? O governo dos conservadores, vai ter chamado Ministério das Capacidades, né? Que eles queriam parar o carro da Revolução. O que é o carro da Revolução? Eles queriam que continuasse da mesma forma, que não mudasse, eles não queriam perder os privilégios, a elite não queria perder esses privilégios, né? Quem quer perder os privilégios? Então, os grandes latifundiários tinham medo de perder suas riquezas, né, de perder as suas fortunas, suas fazendas e tudo mais, o poder político, né? Então, nós vamos ter a lei do ato adicional, em 12 de maio de 1840, que vai reduzir o poder das províncias, o que vai causar uma certa confusão nas províncias também, né? Então, e esse Ministério das Capacidades vai subordinar também a justiça e a polícia das províncias aos governos
ao governo central, desculpa. Então, só recapitulando aí o período regencial, nós temos uma regência trina provisória, que vai durar apenas 3 meses, né? Nós vamos ter a regência trina permanente, formada por Francisco de Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Eles vão fundar aí a Guarda Nacional, alternou aí a Constituição, dando autonomia às províncias, né, que durou 4 anos. A regência do Padre Feijó, o Padre Feijó vai durar 2 anos apenas, nós acabamos de falar, e a regência de Pedro Araújo de Lima. E depois nós vamos ter aí uma maquinação, né, do povo que nós vamos chamar de golpe da maioridade. Os políticos progressistas, ou seja, os políticos liberais, eles vão tentar uma forma de tirar os conservadores do poder. Então, eles vão querer, a ideia que eles tiveram é transferir o poder mais cedo para as mãos de Dom Pedrinho. Dom Pedrinho estava mais ou menos com 13, 14 anos, né? 14 para 15 anos, Dom Pedrinho estava. Então, uma parte dos progressistas, uma parte dos regressistas vão centralizar o poder, vão reunir, né? Então, em 1840, eles, em assembleia, eles vão criar a tese da maioridade, ou seja, um golpe da maioridade, que eles vão aumentar a idade de Dom Pedro de 15 anos incompleto para 18 anos. Então, Dom Pedro vai assumir o mandato, né? Vai assumir o trono, que nós vamos chamar de segundo reinado, que vai ser o governo mais longo do nosso país, 49 anos, quase um século. Vai chegar quase um século, ou não vai chegar, porque vai ser declarada a República em 15 de novembro de 1889, né? Então, em 23 de julho de 1840, assume o reinado com o Dom Pedrinho, então com 15 anos, que vai durar quase meio século, né? Igual eu falei para vocês. Deixa eu ver aqui. Então, nós vamos ter as principais revoltas do período regencial, né? Que eu vou dizer para vocês aqui, as principais revoltas do período regencial. Ó, a cabanagem no Pará, de 1835 a 1840, a balaiada no Maranhão, de 1838 a 1841. Nós vamos ter a Sabinada na Bahia, de 1831 a 1833, a Revolta dos Malês, em 1835, em Salvador, e a Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, em 1835, 1845, no Rio Grande do Sul. Então, vamos falar um pouquinho da Revolução Farroupilha, né? Essa revolução vai durar um tempão, vai de 1836 a 1845, ou de 1835, né? Finalzinho de 35 e início de 36. Vamos lá. Deixa eu começar com a Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês vai ser em 1835, uma rebelião de cativos muçulmanos, né? Cativos, ou seja, escravos de religião muçulmana. Eles lutavam porque eles não podiam professar a sua religião aqui no Brasil, já que nós tínhamos um regime de padroado e a religião oficial do Brasil era a religião católica, né? Então, eles lutavam pelo fim da escravidão, o fim da escravidão negra, contra as imposições do catolicismo, e chegaram a tomar a cidade de Salvador, que era a capital na época, por 3 dias, mas foram reprimidos, os líderes enforcados e outros participantes foram banidos do país. Nós vamos ter a cabanagem no Pará, que culminou cerca de 30 mil mortes, ou seja, 20% da população do estado do Grão-Pará, na época da província. Eles vão reclamar muito da miséria social, os índios, os negros, os mestiços de Belém, né? Porque o governo dava muita atenção ao sul e sudeste e esquecia o norte, nordeste, esquecia as outras regiões. Um líder chamado Eduardo Angelim, refugiado da seca do Ceará, ele vai chegar ao poder, mas quando ele chega ao poder, ele não vai saber o que fazer. Não havia um projeto, não havia uma coisa assim que defendia a liberdade, né? Eles buscavam a liberdade no Pará, a liberdade religiosa, mas, no entanto, eles tinham negros e mestiços lutando ao lado deles, eles não falaram nada da abolição da escravidão, né? Vários momentos no Brasil e vai acontecer em relação a isso.
Sabinada, na Bahia, 1837 e 1838, vai acontecer na cidade de Salvador, liderado por Francisco Sabino, um médico e jornalista, que defendia a república e um federalismo radical. Foi um movimento urbano, sem participação da elite rural, então não deu muito certo, né? Já que o Brasil era muito agrícola, e vai participar a classe média de Salvador, comerciantes, profissionais liberais, que vão conceder, esses profissionais, esse povo que vai participar, vai conceder liberdade aos escravos que vão lutar ao lado dos rebelados, né? Morreram mais ou menos 1.800 pessoas e foram suprimidos pelas tropas legalistas. A balaiada no Maranhão, 1838 e 1840, é uma revolta que vai acontecer no estado do Maranhão, né, que ficou conhecido como Balaiada por causa de um dos seus principais líderes, Manuel Francisco dos Anjos, que era um fazedor de balaios, né? É a quem vai lutar a população pobre, vaqueiros, sertanejos, escravos. Eles vão lutar contra a fome e a miséria, a escravidão e os maus tratos que estavam submetidos, né? Os líderes vão ser Cosme Bento das Chagas, que é um chefe do quilombo, ele vai pegar ali no quilombo, organizar um grupo de ex-escravos, de quilombolas, de 3.000 escravos fugidos, né, para lutar, e Raimundo, um vaqueiro, que também vai conseguir organizar aí uns vaqueiros do sertão. Mas esses vaqueiros depois vai passar para o lado do governo, né? Esses vaqueiros vão ser chamados de bentivis, eles vão passar para o lado do governo, e aí a adesão do sertanejo contra os fazendeiros não vai virar, né? Eles vão passar para o lado dos fazendeiros, aí vai ter mais ou menos 12.000 mortos, vai acabar em 1841, e aí os sertanejos escravos vão levar pior, né? O governo, as tropas legalistas sempre vão ganhar. Então nós vamos ter aí, ó, revoltas elitistas, né? Mais da elite, que é a revolta Farroupilha, no Rio Grande do Sul, né? O líder lá é o Bento Gonçalves, a revolta Sabinada, na Bahia, que é o doutor Sabino, e as revoltas populares dentro do período regencial, tá? A revolta dos malês, que vai ser lá na Bahia, né? Os cativos muçulmanos, liderado pelo Luiz Sanin, e a cabanagem no Pará, vai ter muitos líderes, a satisfação com a miséria, coisa e tal, e a balaiada no Maranhão, com Manuel Balaio como seu líder, né? Então, gente, ó, a Revolução Farroupilha, nós vamos falar um pouquinho mais dela depois, mas a Revolução Farroupilha, ela vai ser o período que mais vai demorar, o governo vai ter que abrir concessões, né? Ela vai adentrar também o segundo reinado. Então, quando você ouviu falar do segundo reinado de Dom Pedro segundo lá do Dom Pedrinho, você vai ouvir falar mais da Revolução Farroupilha, tá bom? Espero que você goste, espero que tenha ajudado. É só assim um comentário para você relembrar, né, que você estudou lá no ensino fundamental, que você estudou no ensino médio, no cursinho, coisa e tal. Espero que tenha ajudado, tá bom? Um grande abraço para vocês. Até mais. Estudar é bom, ajuda e sempre resolve. Um grande abraço do Hernani Freitas.